do Boletim Metrópolis falando sobre Donald Trump. É isso mesmo, matéria aqui no telão, produção, por favor. Ó, matéria de ninguém mais, ninguém menos que Paulo Capelli fala sobre reação de Trump ao relatório da OEA. Mas quem vai falar sobre isso não sou eu não, viu? É ele mesmo. Vem pra cá, Capelli. Olá, boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Olha, mais uma matéria importante sobre esse assunto, matéria que tem repercutido bastante no portal, viu, pessoal, a respeito do relatório da OEA, que o representante da OEA veio aqui até o Brasil, conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, conversou também com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e com o ministro Alexandre de Moraes. Relatório para falar de quê? Da atuação do ministro Alexandre de Moraes frente às investigações, principalmente investigações a respeito do 8 de janeiro e investigações ligadas ao nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Capelli estava explicando para a gente aqui na sexta-feira quais as implicações do resultado de um relatório como esse. Eu vou pedir para que ele repita isso para a gente e conta qual é a novidade agora da matéria. Pois é, Neila, boa tarde a todos. Esse relatório que vai detalhar as atividades do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil, ele tem potencial de servir como um catalisador, um acelerador no atrito que tem acontecido entre Donald Trump e Lula. Por quê? Bom, a opinião da Casa Branca, do entorno de Donald Trump, é que haveria uma espécie de ditadura no Brasil que seria fruto de um conluio entre Alexandre de Moraes e o Palácio do Planalto. Essa tese é difundida por ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk, o principal assessor de Donald Trump hoje na Casa Branca, e também por Jason Miller, que foi o estrategista de Trump na campanha vitoriosa que levou o presidente dos Estados Unidos de volta à Casa Branca. Então, o entorno do Trump tem ali incentivado que as animosidades relacionadas ao governo Lula continuem e avancem, como tem avançado. E esse relatório da OEA, que vai versar sobre Alexandre de Moraes, caso ele pontue que houve arbitrariedades, caso ele opine que houve arbitrariedades em decisão de Alexandre de Moraes, Donald Trump vai endurecer ainda mais o discurso contra Lula, um discurso que já está sendo fortalecido na Casa Branca. A gente viu que teve embates recentes entre Lula e Donald Trump, por exemplo, na questão de tratativas comerciais, de acordos comerciais, a taxação do aço. Trump falou que vai taxar o aço do Brasil, Lula falou que se Trump taxar, ele também vai aumentar as taxações aos Estados Unidos. Então, esse relatório da OEA pode servir como um catalisador para chegar a uma pressão ainda não vista dos Estados Unidos sobre o Brasil, né? Porque Trump também tem seus motivos pessoais para guardar uma certa mágoa de Lula. Por quê? Em novembro, a coluna noticiou que chegou ao gabinete de Donald Trump uma fala de Lula, insinuando que a volta de Trump ao poder representaria a volta do fascismo e do nazismo ao mundo. Lula falou isso em uma declaração a uma TV francesa, poucos dias antes da eleição entre Donald Trump e Kamala Harris, e essa declaração chegou a Donald Trump logo depois do resultado das urnas. Ou seja, ali já houve um momento ali de que o presidente dos Estados Unidos obviamente não gostou dessa declaração do Lula, e logo em seguida a primeira-dama Janja, também com uma declaração muito forte contra Elon Musk em um evento do G20, falou "fuck Elon Musk", e naquela ocasião da declaração de Janja, já era sabido que Elon Musk ocuparia um cargo de destaque no governo dos Estados Unidos. Então, assim, esse relatório tem o potencial de desgastar ainda mais a relação. No campo do discurso, se o relatório apontar irregularidades de Moraes, Donald Trump vai reforçar esse discurso a nível internacional de que há uma ditadura no Brasil e, para além disso, também possivelmente medidas econômicas que prejudiquem o Brasil. É interessante porque o presidente Lula não parece se importar, mas a gente sabe que isso é da boca para fora, que ele vem minimizando esses anúncios do presidente americano Donald Trump sobre aí essa taxação, essa supertaxação aí, principalmente ao aço, ao alumínio, e também pode ser taxado também os produtos agrícolas e o etanol. Agora a gente viu o anúncio do etanol também. Então, há sim uma preocupação do governo brasileiro que está aí um pouco escondida no discurso do presidente Lula, né? Tem muita preocupação, inclusive o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, atua no sentido de tentar botar panos quentes, tentando aproximar. Lembrando que o Alckmin cuida da parte de indústria ali, de comércio, então ele sabe o potencial que um afastamento dos Estados Unidos pode acarretar. Daí, para a gente botar as coisas nos devidos lugares, não seria um bloqueio, um isolamento total, mas lembrando que os Estados Unidos são o maior parceiro comercial, né, do Brasil, a gente lembra que
qualquer movimento de distanciamento, seja no setor do agronegócio, no setor do aço, causa um impacto imenso na economia do Brasil, e a gente sabe que a economia é hoje o principal fator de desgaste do governo Lula. A pesquisa Datafolha mostra, né, que o Lula nunca teve uma aprovação tão baixa em todos os seus mandatos. E também para a gente pontuar, Donald Trump em relação ao Brasil, Trump não trata o Brasil como uma questão prioritária no momento. Trump tem outras questões no cenário geopolítico internacional que são prioridade. Por exemplo, a questão do Oriente Médio, de Israel, faixa de Gaza, a questão da Rússia, da Ucrânia. Mas a tendência é que esses desdobramentos acontecendo e com o relatório da OEA sobre a atuação de Alexandre de Moraes no Brasil ficando pronto, que Trump, sim, volte as suas atenções para o Brasil. Lembrando que há uma espécie de aliança global de alguns líderes de direita, entre eles Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro. Então, Trump vai sim voltar o olhar para a América do Sul. Lembrando que para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos, ele chamou Javier Milei e Bolsonaro para comparecer à cerimônia e não chamou o presidente Lula. Bom, para além da esfera dessa relação com o presidente Lula, a gente vê um relatório aí sobre Alexandre de Moraes. Esse relatório pode prejudicar de alguma forma o ministro do STF? Eu acho difícil. Por quê? Pode prejudicar no campo da imagem, para a gente fazer uma ponderação nesse sentido. Porque o presidente dos Estados Unidos, outros países, eles não podem retaliar necessariamente um judiciário de outro país. Eles podem retaliar o poder executivo do outro país, o governo do outro país. Portanto, se esse relatório imputar irregularidades a Alexandre de Moraes, o principal prejudicado vai ser o governo, Lula. E como Moraes poderia ser atingido nesse sentido? Através da imagem, porque aí a pressão ficaria maior sobre os ombros dele. Porque, assim, no discurso internacional falariam, olha, há um conluio da Suprema Corte, capitaneada por Alexandre de Moraes, com Lula contra opositores de direita, como Bolsonaro, senadores, deputados, manifestantes do campo conservador. E aí a pressão sobre Moraes, né, poderia, de certa forma, prejudicar a atuação dele na corte, interferir, né, embora ele tenha dito que não vai mudar em nada. Alexandre de Moraes diz a interlocutores que a pressão externa em nada muda a forma dele de atuar. E a gente vê que em relação, por exemplo, ao Elon Musk, procede, né? O Alexandre de Moraes não recuou em relação ao Elon Musk, só liberou a rede social X depois que o X cumpriu todas as exigências que ele pôde voltar ao ar. Então, assim, no campo de sanção, por assim dizer, preocupa mais o governo Lula. No campo da imagem, acaba respingando, obviamente, em Alexandre de Moraes. Eu vou aproveitar que você está aqui para a gente lembrar, para quem está assistindo a gente, um ponto importante em tudo isso. Essa investigação, esse relatório, na verdade, da OEA, diz muito respeito aos atos golpistas do 8 de janeiro e essa possibilidade de votar a anistia dos condenados do 8 de janeiro, isso está voltando agora depois da eleição do presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse assunto voltou a ser falado, Hugo Mota chegou a falar sobre isso. Agora a gente não sabe se ele pode pautar ou não essa questão da anistia do 8 de janeiro. Essa questão da anistia é muito interessante, porque é uma prioridade da oposição anistiar os presos do 8 de janeiro, mesmo que a medida não envolva Jair Bolsonaro. E, no entanto, além de ser um pouco nebuloso ainda se passaria ou não no Congresso, o Hugo Mota disse que quer pautar, né, que o democrático seria pautar e deixar o Congresso decidir se tem ou não anistia. Eu conversei com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que representam a ala majoritária da Corte, que avaliam que esse projeto pode até ser inconstitucional. Por quê? Segundo alguns ministros com os quais eu conversei, não caberia anistia em alguns tipos de crime, como, por exemplo, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aí eu fui pegar a Constituição para ver, e realmente a Constituição fala em algumas exceções. Só que tem um trecho ali que fala em movimentos armados contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja, aí fica um critério, houve armas, pedras, taco, tem que ser arma de fogo, enfim. Fica um critério ali que dá margens a interpretações, mas esse ponto certamente deverá ser discutido em algum momento. Vamos ver como é que vai ser isso. O Carnaval está chegando, o presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que os assuntos importantes e que as comissões relevantes começam a funcionar depois do Carnaval, assim como tudo no Brasil, né? É isso, e falando em depois do Carnaval, a oposição organiza movimentos pelo impeachment do Lula, né, manifestações pelo impeachment do Lula, e nesse fim de semana o Elon Musk compartilhou
né, uma postagem de convocação para os atos de pedidos de impeachment do presidente Lula. Ou seja, Elon Musk, o braço direito de Donald Trump, já dando tom do azedamento da relação entre os dois países. Maravilha, e já a gente fala sobre esse assunto, vamos falar já a respeito dessas manifestações marcadas aí país afora, manifestações da direita. Eu te agradeço mais uma vez pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, um abraço a todos.